Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e estamos em setembro, próximo às eleições gerais no nosso país e no nosso estado também. Estou aqui muito bem acompanhado, né, com Maciel e também com Marcos Mendes. Tenho falado sobre o apoio que eu estou dando à candidatura dos dois para fazer uma renovação com qualidade na representação parlamentar do estado da Bahia. E são candidatos que defendem as nossas bandeiras e estarão conosco como sempre estiveram. Então hoje eu trouxe eles aqui, gostaria já de agradecer, viu, Marcel, pela sua presença, Marco, para poder eles falarem sobre as questões que eles irão defender lá, no caso, na Assembleia Legislativa, no caso de Maciel, e na Câmara Federal, no caso de Marcos Mendes. Eles vão falar sobre as questões da educação, as propostas, e é importante que a gente saiba qual o papel de um deputado estadual e de que forma eles podem nos ajudar dentro da Assembleia Legislativa, e o papel também de um deputado federal na Câmara Federal, e de que maneira ele pode nos ajudar enquanto categoria e também ajudar a educação pública do estado da Bahia, que não anda bem, por sinal, certo? Então eu gostaria já de agradecer a Maciel, a Marcos Mendes, e vamos começar esse bate-papo aí para vocês ficarem sabendo de tudo. Bem, Maciel, eu começo com você. De que forma você pode ajudar a categoria, a educação pública da Bahia, quando você chegar lá na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem? Bom, primeiramente eu agradeço, Marco Aurélio, pelo convite. É importante a gente estar aqui, não só ouvindo suas ideias, que a gente acompanha há um bom tempo, mas também colocando o nosso ponto de vista. Primeiro eu destaco o seguinte, né, de onde eu venho nesse processo para poder fazer da educação realmente uma pauta a ser defendida. Nascido e criado na cidade de Barreiras, historicamente sempre estudei da educação infantil até o nível superior na educação pública. Então eu sou resultado da escola pública e da universidade pública na Bahia. Apesar das precarizações que existem, ainda tem professores que fazem um trabalho fundamental, e eu já aproveito aqui para agradecer a todos os meus professores que contribuíram na minha formação. Então, Marco Aurélio, nesse processo histórico que eu venho desde a licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Oeste da Bahia, hoje eu sou professor da Educação Básica, então já fui professor PST no estado da Bahia, então extremamente precarizado. Conheço a realidade da Bahia, não só na convivência em si, mas como a própria profissão como professor nos faz a gente realmente mergulhar nesse universo e ter outra leitura sobre a educação, para além do senso comum de quem, digamos assim, é só usuário da educação pública. Certo? Nós, como os professores, realmente temos a necessidade de nos organizarmos muito mais para poder construir uma educação libertadora, mais humanizada, para a sociedade de modo geral. Quando a gente olha para a Bahia, né, o que a gente vê, por exemplo, no desmonte que o governo Rui Costa vem fazendo a respeito da reestruturação da carreira do professor, Rui Costa fez uma manobra que é basicamente para atender a lei do piso, né, ele vai precarizar a carreira docente. Exatamente. Então, é extremamente necessário a gente fazer um enfrentamento, porque se Rui Costa conseguiu fazer toda essa manobra para conseguir atender a lei do piso, precarizando a carreira docente, isso é um sinal de que dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, a gente não está tendo parlamentares o suficiente para fazer esse enfrentamento. Temos Hilton Coelho, do PSOL, que é o único deputado estadual que vem fazendo esse enfrentamento nesses 4 anos, e esse ano a gente vai eleger nossa bancada, e aí a gente vai estar lá na Assembleia Legislativa junto com o Hilton, justamente defendendo a reestruturação da carreira docente no estado da Bahia. Certo? Então, é mais do que necessário a gente ter um plano de carreira que estimule os professores a estudarem cada vez mais e serem remunerados cada vez mais por isso. Porque como é que a gente avança na educação sem um plano de carreira decente, em que valorize todo o processo de formação que o professor tem, justamente para ele contribuir com a formação da juventude baiana? Então é extremamente necessário a gente pautar uma reestruturação do plano de carreira docente no estado da Bahia. E o outro elemento fundamental, no meu ponto de vista, é a autonomia política e financeira da gestão na escola. O que a gente tem hoje é basicamente uma regulamentação para poder fazer uma consulta para eleger diretores de escola. Sim. Isso é um absurdo.
O que a gente precisa de fato é um processo de eleição, né? E para isso, dentro da Assembleia Legislativa, o papel de um deputado é justamente propor isso, propor uma lei que realmente vai possibilitar, dentro da escola baiana, um processo de eleição para a direção, em que a comunidade escolar é quem vai eleger e, no processo de eleição, tem que ter autonomia na gestão. O diretor tem que ter autonomia financeira e política para poder gerir, junto com a comunidade escolar, todos os recursos públicos, prestando conta para a comunidade escolar e para a Secretaria de Educação. Perfeito. E não da maneira que é hoje, em que o diretor fica muito mais preocupado em não ser exonerado pelo governador, justamente atendendo todas aquelas políticas mais fisiologistas da Secretaria de Educação. Perfeito. E não realmente fazendo uma gestão para dentro do chão da escola. É essa a realidade que a gente precisa transformar. Perfeito, Marcelo, perfeito. Essa questão que você fala, aliás, essas duas questões, elas são urgentes. Primeiro, reestruturar o plano de carreira do magistério, que nós, quem acompanha aqui as nossas redes, sabe muito bem que ultimamente ele tem sido destruído, aniquilado com a retirada de alguns graus, para quem é da carreira sabe do que eu estou falando, e diminuindo também a questão do reconhecimento para aqueles que fazem aperfeiçoamento durante a sua vida funcional. Então, a Assembleia Legislativa é que pode provocar o Executivo, exigir do Executivo que envie um projeto de lei para justamente reestruturar o nosso plano. Então, aumentar a bancada do PSOL, eleger novos deputados estaduais do PSOL é necessário nesse momento e nessas eleições. E a questão da lei da gestão escolar é o que, gente? Nós estamos assistindo todo dia, quem lê o diário sabe, nomeia, exonera, nomeia, exonera. Por quê? Mesmo sendo o gestor eleito, o secretário de Educação, ele tem essa competência porque continua sendo um cargo de livre nomeação e exoneração por parte do Executivo. O que nós precisamos fazer, e que não trará despesa para o Estado, não é uma questão orçamentária, porque o diretor já existe, ele já é remunerado. O que nós precisamos dar a ele é, na verdade, uma estrutura legal para que ele seja eleito pela comunidade, para que a decisão da comunidade seja respeitada naquele momento e que o diretor, a diretora, possa cumprir o seu mandato com autonomia administrativa e financeira. Exatamente. Não é? Porque aí o que acontece? Depois de 2 anos, aí se terá uma nova eleição, ele passará pelo crivo da comunidade. Mas não pode ficar um gestor ao sabor do governante de plantão naquele momento. E aí nós assistimos aqui na Bahia o que nós já sabemos, eu não preciso nem elencar aqui. Então, Maciel, olha, meu voto para Maciel, quando deputado estadual, diante dessas propostas, que são só algumas, certamente, tem outras, mas aqui eu estou vendo a possibilidade de renovação de verdade para a categoria e para a educação baiana. Entenderam? Então é isso. Eu gostaria que vocês assistissem até o final essa entrevista, porque o Marcos Mendes também aqui, enquanto candidato a deputado federal, trará também as suas propostas que ajudarão muito a nossa categoria. Então vamos lá, vamos, depois de ouvir aqui o Maciel, com as suas pretensões a partir de janeiro lá da Assembleia Legislativa, vamos agora ao amigo Marco, que é um amigo que eu acompanho, já votei nesse cara várias vezes, nunca nem tinha conhecido ele assim pessoalmente, sempre acompanhando o Instagram dele, as redes, eles vão informar depois o Instagram deles para vocês acompanharem, mas Marcão, você vai ser nosso deputado federal em 2023, viu? E aí eu queria que você conversasse aqui com meus colegas a respeito das propostas e de que forma um deputado federal pode fazer essa interlocução com a categoria aqui no estado, a gente no estado da Bahia, ele lá em Brasília, na Câmara Federal. Pronto, da mesma forma que Maciel falou, às vezes nós fazemos várias manifestações, né, lá em Salvador. Manifestação em defesa da educação, manifestação em defesa de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, manifestação pelo Fórum Bozo, pelo Fórum Bolsonaro, bolsonarismo. E uma coisa importante e interessante que eu vejo, assim, às vezes uma juventude vem conversar com a gente e pergunta: Marcos, por que você defende tanto a educação? E é como o Maciel falou, nós somos prova viva que a educação transforma. Não esqueçamos do que dizia Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas. Agora, a gente quer, junto com vocês, transformar esse mundo, não é isso, galera? Então, eu sou prova viva disso e eu vou dizer por quê, né? Filho de mãe solo, nasci num bairro extremamente popular, o bairro da Liberdade, e eu também, da mesma forma que Maciel, sempre estudei em escolas públicas, né? Ao longo da minha vida, desde o infantil até a universidade. Depois que eu me formei, né, no estudo de geociência, como geólogo, eu pude fazer um concurso para professor substituto na UFBA. Então, toda essa contribuição que a sociedade me deu nessas escolas públicas, eu pude devolver isso durante 2 anos.
ensinando, e para mim foi o de melhor, né? Eu poder retribuir tudo isso que as pessoas fazem, que as pessoas fizeram. Então, eu não seria nada, exatamente nada na minha vida se não fosse educação pública, gratuita e de qualidade. E se não fossem minhas professoras e meus professores, né? E também o pessoal do apoio, né? Então, tratava a gente como filho, né, Marcelo, naquela época. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, uma gratidão de vida. Então, a luta em defesa da educação pública, de educadores e educadoras e profissionais da educação vai ser até os últimos dias da minha vida. Então, por isso que nós defendemos a centralidade, tanto na candidatura para federal, que é uma candidatura construída coletivamente, né? Tanto de federal quanto estadual, como também para deputado federal. Tá bom, pessoal? Bom, então muita gente precisa saber o que um deputado federal independente e autônomo deve fazer. Porque, como o Marcial falou, o único deputado de esquerda que está fazendo a luta e defendendo é Ailton Coelho na Assembleia Legislativa. Ele votou contra a precarização de trabalho, votou contra essa reforma da Previdência. Agora, a abertura da Embasa para privatização, foi o único candidato, né, lá, deputado de esquerda, que votou nisso. Aí eu pergunto, cadê a autonomia e independência dos deputados que se dizem de esquerda, do PT, do PCdoB, do PSB, até hoje do PDT, se bem que o PDT na Bahia não é mais esquerda, é um braço armado de ACM Neto e tal. Por que essas pessoas não têm autonomia, só servem ao governador, né? Ficam com medo de enfrentar esse governador. Então, por isso, a importância de eleger deputados e deputadas do PSOL, pessoal. Em nível nacional, você vê como o PSOL trata, fazendo enfrentamento a Moro, fazendo enfrentamento ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, com muita autonomia e independência. E não só é importante a gente, né, para dar suporte ao governo Lula, para vencer no primeiro turno, derrotar Bolsonaro e bolsonarismo, mas também para ter independência e autonomia para cobrar as reformas estruturais e estruturantes para mudar a realidade desse país, inclusive a desigualdade, né? Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, apesar de ter já ter tido a sexta economia. Então, um dos pontos fundamentais e principais, precatórios, é do Fundef que está aí. Então, pessoal, é bom que vocês saibam, é 10 bilhões de reais. Esses 4 bilhões é só o início, né? Então, 40%. Que muita gente não quer descontar juros, que é um absurdo, né? As correções têm que ser feitas. E outra coisa importante também, honorários advocatícios, não. Esse dinheiro é todo esse dinheiro pertence a educadoras e educadores. Então é bom que se diga isso, nós estamos antenados. É bom dizer que Marco Aurélio diuturnamente faz essa luta, né? Você sabe que ele acorda às 5 horas da manhã para fazer essa luta e ele, inclusive, faz o papel que deveria ser da PLB. A PLB está querendo 400 milhões de reais de honorários advocativos. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é uma traição da categoria. E a gente precisa dizer isso aqui em alto e bom som. E a gente vai lutar para que realmente vocês recebam isso na íntegra. Mas não somente, pessoal. 4 bilhões vai ser agora 2022, mas tem 2023 e 2024. Então, qual é o papel meu lá como deputado federal, né? Se eu realmente for eleito com a participação efetiva de todas e de todos vocês. É estar lá pressionando o governo federal para fazer o repasse de 2023 e o repasse de 2024 um quanto antes, é até 31 de dezembro, mas ele pode repassar antes, como foi repassado agora. E com certeza a gente vai estar lá com Lula presidente, a gente vai pressionar Lula para que Lula passe isso o mais rápido possível. Então ainda tem 6 bilhões que vai ser dividido em 2023 e 2024 e a gente quer que isso seja repassado na íntegra, sem desconto, você sabe, nem desconto previdenciário, nem imposto de renda, porque é verba rescisória, então não tem esse desconto. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o FUNPREV. Saibam do FUNPREV, né? O FUNPREV teve uma lei. Por que surgiu, pessoal? Foi uma lei, inclusive começou em 2003, tramitou em 2023, ou 2003 e 2004 foi aprovado, né? Que aposentado, depois de contribuir todos os anos, eles vão continuar contribuindo depois que se aposentam. Isso foi no governo Lula, naquela época se cometeu um erro muito grande. E deputados e deputadas que não concordaram com isso, que defenderam trabalhadores e trabalhadoras aposentados, exemplo de Eloísa Helena, Babá, João Fontes e Luciana Genro, tirando João Fontes, esses três resolveram construir o PSOL. Então o PSOL surgiu por causa de uma luta em defesa de trabalhadores e trabalhadoras aposentados, não esqueçam isso. Pronto, dito isso, então o que é que acontece? Isso se arrasta um bom tempo, e aí agora, mas assim, deixa eu dar um exemplo interessante. Quando foi aprovada essa lei de Lula, então o regime geral de previdência social hoje tem um teto, o teto está em torno de R$7.080, está mais ou menos em relação a isso. Então, a partir desse teto, aí haveria um desconto para os aposentados e aposentadas. Mas o que é que acontece?
Rui Costa agora em 2020, através da lei 14.250 de 2020, ele aprovou essa famigerada reforma da Previdência. Quero dizer de novo, o único deputado estadual que foi contra, de esquerda, foi Hilton Coelho, do PSOL. Mais uma vez, o PSOL foi o único que lutou, inclusive se abateu um ano de aposentadoria, foi porque ele entrou com a representação, e aí Rui Costa acabou tendo que recuar, diminuiu um ano, mesmo assim ele continuou lutando e representando para que não fosse aprovado da forma que foi. Então, mais uma vez, o PSOL é fundamental, tanto do Estado como também nível federal. Então, o que é que acontece? Nessa nova lei, ele disse que as pessoas seriam descontados os valores das pessoas a partir de 3 salários mínimos, em torno de R$ 3.600, o que deveria, acima de R$ 7.000, tá? A R$ 3.600. Tem um ADI em relação a isso lá circulando lá em nível federal, tá no STF, e eu como deputado federal, eu vou cobrar, eu vou pressionar para que aposentados e pensionistas só comecem a pagar, porque não deveria pagar nada, mas como teve essa lei de 2003, 2004, só pague a partir do teto, que é em torno de R$ 7.080. Então isso é uma outra luta que a gente vai fazer. E o terceiro, aqui como exemplo, é uma luta que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Vocês sabem que eu fui candidato a governador em 2010, 2014 e 2018. Nessas 3 candidaturas eu falava da URV. A URV acabou pagando para quem? Para a elite. Foi o quê? Foi o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, exatamente. Tribunal de Contas. Tudo isso recebeu, mas o Executivo não recebeu. Trabalhadores e trabalhadores, inclusive trabalhadores e trabalhadoras da educação. Isso. A gente faz essa luta muito grande. E teve uma vitória agora, pessoal. Agora, em 2018, né, o trânsito julgado, né? Então eles reconheceram o Fundef e o pagamento do Fundef para o Executivo. Então cadê? 2018 até agora, cadê os deputados federais, as deputadas federais ditas de esquerda, que está pressionando lá, tem que pressionar lá através do STF para que isso seja liberado e essa RV pague. Como a gente vem fazendo essa luta há muito tempo, isso aí, pessoal, na verdade, nós temos o dever moral de ir para cima, como a gente sempre foi ao longo desse tempo, beleza? Então isso é só alguns exemplos, né? E isso sendo colocado, eu vou estar junto com o Maciel, deputado estadual, pressionando para que as coisas aconteçam aqui no estado da Bahia, porque além de eu ser deputado federal para as questões nacionais, eu sou deputado federal do estado da Bahia. Sim. Então a gente vai estar nessa luta aqui, juntas e juntos, para que realmente a gente possa fazer essas transformações necessárias, né? Que isso precisa, tá bom, galera? Pois é, gente, ouviram? E tem uma questão, a presença de um deputado federal defendendo a categoria, construindo um mandato coletivo conosco, tem uma importância enorme, porque, por exemplo, nós sabemos que atualmente a luta da classe trabalhadora, infelizmente, tem saído da seara política e caminhado para a seara jurídica, o que deve ser revertido, inclusive, nos próximos anos. Precisamos voltar a ser uma classe trabalhadora em que, por meio da política, da mobilização, da união da categoria, a gente consiga o cumprimento de direitos e a ampliação de direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, hoje existe essa questão da luta jurídica. E a importância de um deputado federal em Brasília ligado à nossa categoria é que ele pode, inclusive, ir ao STF, ao STJ, saber como vai o andamento, a tramitação dos processos que dizem impressionar. Porque um deputado federal vai lá falar com o ministro, pedir uma audiência ao ministro do STF e vai dizer: ô excelência, estou aqui para saber como está aquele processo de cálculo errado dos aposentados e pensionistas do estado da Bahia, que está se fazendo um cálculo a partir de 3 salários mínimos, quando a Constituição Federal manda fazer a partir do teto do INSS. E aí isso é importantíssimo, porque não basta apenas o governo e a Assembleia Legislativa atual aprovarem uma lei como essa, que transforma a forma de cálculo de descontos de FUNPREV de aposentados e aposentadas. Depois uma entidade entra com um processo no STF e o processo fica dormindo em berço esplêndido, ou seja, não move. A gente tem pressa, nós temos pressa, nós trabalhamos, o aposentado, a aposentada trabalhou a vida inteira pagando previdência para agora ter que passar por um erro de cálculo que está sendo questionado no STF, um desconto abusivo depois de aposentado e nada acontecer. Um deputado federal vai ficar lá uma vez por semana, a cada 15 dias, pede audiência com cada ministro individualmente e leva a nossa demanda dos processos. E a questão do FUNPREV é só uma. Temos outros processos que quem acompanha aqui o nosso canal, as nossas redes, sabe que toda hora a gente está reclamando. E essa dobradinha com Marcos Mendes na Câmara Federal e Maciel na Assembleia Legislativa da Bahia é perfeita para que a gente possa fazer essa interlocução com o governo estadual e também com o governo federal a respeito de nossos direitos e também da melhoria das condições de trabalho na escola, dos projetos federais que devem chegar para as nossas unidades escolares, fazendo com que toda a educação pública do estado da Bahia
ela melhore. E quero dizer a vocês, né, que eu também sou fruto da escola pública baiana. E quando alguém diz assim, por que você faz isso? Por que você acorda às 5 horas da manhã? Porque chegou um ponto que eu, como fruto da escola pública baiana, preciso devolver a ela o que ela fez por mim, o que meus professores e minhas professoras. Engraçado, hoje eu tenho professores e professoras aposentadas. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando alguém fala das questões dos aposentados e das aposentadas, isso me toca profundamente, porque foram essas pessoas que me acolheram. Um garoto jovem, pobre, humilde, da periferia de Salvador, que ficava na escola o dia inteiro e era sempre acolhido por essas pessoas. E todas as pessoas também vão se aposentar, né? E todos vão se aposentar, hoje são eles, né? E eu, amanhã sou eu como professor, somos nós, professores aqui, eu professor do Estado há 22 anos. Então é por isso a necessidade. Renovar com qualidade é necessário. Esses votos aí do PT, do PCdoB, do PSB, que estão na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, simplesmente esses candidatos e candidatas, esses parlamentares, não fizeram o que deveriam fazer nesses últimos anos. E nós estamos aqui, somos os donos dos mandatos e as donas, estamos aqui para renovar e renovar com qualidade essa representação. Eu vou pedir aqui as considerações finais dos meus caros amigos e candidatos, e encerraremos em seguida. Maciel, é com você aí para falar com os nossos colegas. Bom, mais uma vez agradeço o convite, Marco Aurélio. Só reforçando mais outros 2 elementos fundamentais para a educação baiana. A gente precisa de currículos cada vez mais regionalizados que paute a questão ecológica do território que a escola está inserida. Porque é dessa forma que a gente vai mudar o comportamento das pessoas no século XXI, que é extremamente necessário a gente mudar esse comportamento, porque a natureza não suporta mais esse modelo de sociedade predatória. E a educação é o caminho para começar essa transformação. Então, o currículo da escola, ele tem a capacidade de alienar, mas também de libertar, né, os estudantes e os professores no espaço escolar. Então, é fundamental um currículo com a base territorial, um currículo que trabalhe a diversidade ecológica do estado da Bahia e que faça com que as pessoas que nasceram e se criaram no século XXI sejam pessoas ecologicamente sustentáveis. E para isso, a escola é o caminho para começar. E a Bahia já tem exemplo de escolas desse tipo. E são modelos de escola como Escola Família Agrícola, que a gente vai reforçar e vai investir enquanto parlamentar, porque é um modelo de educação que está fora dos muros da escola. Certo? É uma educação que forma as pessoas a produzir alimentos sem veneno, alimento orgânico, ensina as pessoas a produzir realmente a vida, a diversidade, né? E não essa monocultura que, sobretudo no nosso oeste da Bahia, vem fazendo com que as pessoas se esqueçam que a riqueza nossa está no nosso cerrado, está na produção de água na nossa região e não na produção de grãos da monocultura da mente, que ainda predomina no oeste e em toda a Bahia por conta de um modelo de educação bancária, né? Como Freire já dizia, é o professor depositando e tendo que sacar daquilo ali uma educação em que não tem uma dialética realmente no sentido de libertar o sujeito. Então, para além disso, é fundamental o papel do parlamentar também na organização dos professores enquanto categoria, porque a realidade atual na Bahia é essa. Marco Aurélio, como professor, sem recurso, com vontade própria, acaba sendo o nosso braço esquerdo realmente para mostrar para os professores a necessidade nossa de organização, coisa que a direção da PLB, muito pelega, não vem fazendo. Então, o papel do parlamentar não é só lá bater também dentro da Assembleia, é ficar do lado de cá, ouvindo professores como esse aqui, a construir uma nova educação. Então, é esse o compromisso que a gente tem e é por isso que a gente está aqui junto, Marcão, né, e eu, tendo esse apoio de Marco Aurélio, justamente porque a gente acredita em um oeste mais nosso e uma Bahia mais nossa. Eita, voto bom, Dana. Esse voto eu vou dar com gosto lá no dia da eleição, vocês não tenham dúvida. Quando apertar aquele botão lá na urna, eu vou sair pulando. E qual é o número? É 50-500, não pode esquecer. E aqui é 50-60. Eu todo dia repito isso de manhã no Diário Oficial. Vamos lá, Marcos, suas considerações. Então, eu acho que Maciel falou muito aí, né? Então, é importante assim, ó, o nosso braço esquerdo aqui, Marcos,
Imagine, ele acorda 5 horas das manhãs todos os dias. Sabe por quê? Para dar todas as informações de educação que você precisa. Isso deveria ser o papel de uma entidade. Cadê a PLB? Deveria ser a associação, o sindicato que deveria fazer isso. Mas não, no intuito ele faz esse papel pela importância que ele entende da educação e por ele ter vindo desse lugar, que nós também viemos desse lugar. Então é isso, Maciel, né? Nós estamos aqui no oeste da Bahia. O oeste da Bahia, pessoal, né, você precisa entender, e aí o papel do educador e da educadora para isso são municípios em que a grilagem funciona muito forte. As comunidades tradicionais, as comunidades originárias, né, pequenos agricultores familiares são expulsos de suas terras porque forasteiros do sul e sudeste vêm aqui e se apropriam da terra, diz que a terra é deles, grilam. E aí tem discriminatórias públicas, estudos feitos por procuradores do próprio estado que identificam que 83% dessas terras são griladas de maneira grosseira. E isso a gente precisa dizer nas escolas, desde o infantil até o nível superior, para as pessoas entenderem que essas pessoas estão sendo assaltadas. Quem realmente é legítimo em ter direito à terra estão sendo expulsos e muitas vezes mortos. E isso com apoio do governo do estado. Isso acontecia com o carlismo, sempre aconteceu com o carlismo, mas infelizmente o PT acabou dando seguimento aqui no estado da Bahia a isso. E eu acho que isso é um processo educativo, pedagógico, né? Eu acho que isso tem que ser dito nas escolas. Então é o papel fundamental que vocês têm. Para vocês terem uma ideia, as águas de Correntina, onde nós vamos amanhã, hoje nós estamos aqui em Santa Maria da Vitória com o Marcos e várias outras pessoas, mas amanhã está em Correntina. Foi feito um estudo da Brasco e da Fiocruz que identificou que as águas superficiais de Correntina têm 27 tipos de agrotóxicos e 504 moléculas de veneno diferentes. O estudo químico identificou. Já pensou, pessoal? Os elementos estão dispersos, eles se juntam e formam moléculas diferentes. São 504 moléculas diferentes. Não existe uma família que uma pessoa da família não esteja acometida de câncer. É um genocídio. Um genocídio que o agro, que diz que é pop, que é tech, está cometendo. Nada de agro e tech. O agro é o quê? Ele polui, ele envenena, ele adoece, ele mata as pessoas. E eu acho que isso tem que ser dito nas escolas, tem que ser dialogado nas escolas, né? É um papel fundamental. Então eu vou finalizando dizendo o seguinte, pessoal. Para colocar Maciel na ALBA e Marcos Mendes na Câmara Federal depende só de educadores e educadores, porque vocês têm condições de influenciar alunos, alunas, pais, mães, amigos, vizinhos. Então, se por acaso vocês abraçarem essa causa, sabe por quê? Porque Marco Aurélio, que faz esse trabalho fantástico, como bem disse o Maciel, sem nenhum tipo de estrutura, é porque é o verdadeiro amor que ele tem a causa da educação, então ele vai estar inteiramente ligado a esses dois mandatos. Então o Marcos vai estar liberado, porque, por exemplo, eu vou estar na Câmara Federal fazendo a luta nossa, Maciel vai estar na ALBA fazendo a luta nossa. Precisa ter uma pessoa que esteja livre, liberada, para quê, pessoal? Para visitar todas as escolas, porque na verdade a nossa defesa não é só da educação estadual, é do município também, a opressão que esses municípios recebem. Então, tanto o deputado federal como o deputado estadual vai ter que estar junto também dos municípios, pressionando, né, esses prefeitos que não têm a mínima acessibilidade com a educação. Então, ele vai visitar todos os municípios, a ideia é visitar todos os municípios onde está tendo opressão com educadoras e educadores, com a educação pública municipal e no estado da Bahia. Então, ele vai ser o nosso elo de ligação para trazer toda a problemática para tanto o Maciel na ALBA como a gente na Câmara Federal fazer essa luta. Então, só depende de educadores e de educadores mais nada para que a gente consiga chegar na Câmara Federal. Tá bom, galera? Muito obrigado, Marcos, por esse apoio, né? É um prazer, né? As pessoas todas têm dito para mim, poxa, você está sendo apoiado por Marco Aurélio? Pô, cara, não tem como. Marco Aurélio é uma pessoa que nós temos um profundo respeito pela luta que você faz, Marco. E eu tenho uma grande admiração por essa luta que você faz. Eu sou apaixonado por você. É uma declaração de amor aqui, viu, Marcos? Então, nosso braço eu tenho esquerdo. muito carinho, nosso braço esquerdo total. E com certeza, educadoras e educadores, né? Isso é um compromisso de luta nosso aqui. Então, até os últimos dias da nossa vida, nós vamos defender a educação e educadores e educadores, sabe por quê? Porque nós somos frutos disso. Nós não seríamos nada se não fosse vocês e se não fosse a educação pública. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Maciel. É isso, gente. Votar, apoiar Marcos Mendes aqui, deputado federal, 50-60, Maciel, deputado estadual, 50-500, apoiá-los é apoiar a educação pública do estado da Bahia, apoiar os direitos da categoria. É como se eu fosse o candidato, inclusive, e vocês estariam me apoiando. Então é muito necessário que no dia das eleições vocês digitem lá na urna para estadual 50-500, para federal 50-60, tá bom? É importante também que os professores, professoras e mais trabalhadores da educação de todos os 417 municípios do estado da Bahia saibam que nós estamos atentos a eles, a elas, e assim
que esse período passar aí do precatório do Fundef, que é uma luta que estava esquecida e há 2 anos retornou forte, e está agora para ser cumprida a primeira parcela com o pagamento, a distribuição dos valores para os professores da rede estadual. Assim que esse momento passar, porque já está muito aí diante de nós, vamos retomar também a questão do piso nos municípios, que não está sendo respeitado, a questão também dos precatórios do Fundef, que muitos colegas estão pagando honorários para receber na negociação com o município. Então, a eleição desses dois aqui representa justamente isso, a possibilidade da gente dialogar não só com a rede estadual, mas também visitar os municípios para saber como andam os trabalhadores da educação, professores e professoras em cada cidade desse grande estado. É isso, eu espero... Vamos selar a aliança pela esquerda aqui, Marcelo. Aliança pela esquerda galera. Aqui, ó. Tá selada essa aliança pela esquerda, em defesa da educação de educadores e educadoras. Isso. E não esqueçam, viu? Sigam aqui o Instagram de Maciel. Maciel.gel. Isso, e o de Marcos. @Marcos Mendes Pessoal. Pois é, compartilhem esta entrevista, o link que você clicou para assisti-la, você pega esse link, copia e cola nos grupos das suas escolas, no grupo da família, da sua comunidade. Vamos mostrar que a política na Bahia pode ser renovada, e uma renovação com qualidade, com defesa da classe trabalhadora e de seus jovens, tá bom? Sigam as nossas redes, @Marco Aurélio Professor. Abraços e até o dia das eleições.